Amém? Existem algumas coisas que nos destroem quando nós deixamos. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem achou? Só ouvi um amém só. Amém. Glória a Deus, né? Diz assim a palavra de Deus: apanhai-me as raposinhas, as raposas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão cheias de flor. Essa madrugada o Senhor me deu essa palavra, e nós vamos receber ela no nosso coração agora. Pai, esta é a palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos, ó Pai, receber do Senhor e aprender da Tua palavra. Então fala aos nossos corações, Pai, porque precisamos ouvir. Amém? Daninhas. A versão do aramaico traduzido para o hebraico traz raposinhas. O que é uma raposinha? É um cachorro que parece que não causa dano pelo seu tamanho, mas causa um grande estrago. E aqui a palavra de Deus diz, nesse livro, ele fala algo tremendo nesse livro. No versículo 1 ele fala assim: eu sou a rosa de Saron. Jesus disse que ele era o quê? Eu sou a porta. Eu sou a água da vida. Jesus, ele falou aqui várias vezes como o grande eu sou. Em João 4 ele disse para aquela mulher, quando ela perguntou: nós estamos esperando o Messias, e a resposta que Jesus deu para ela foi: sou eu que falo contigo. E aqui no primeiro versículo ele fala: eu sou a rosa de Saron. É aquela rosa que brilha, que se desperta, e onde as cores despertam um chamamento mais profundo. E depois ele disse assim: eu sou o lírio dos vales. Ele está falando que ele é. Já no verso 3 ele fala: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Esse salmo, esse cantares, essa música de cantares, essa poesia de cantares, a palavra diz que está relacionada a quem? Ao Senhor e à igreja. Mas quando chega no versículo 15, ele começa a fazer um alerta. Aí ele fala dos perigos que acontecem quando nós não tiramos as raposinhas ou daninhas, e que nós vamos aprender hoje que são isso na nossa vida. Amém? Primeira coisa que nós aprendemos: as raposinhas são plantas que nascem e que se parecem iguais. Jesus chamou isso de joio junto com trigo, mas são o quê? Altamente danosas e mortais para as plantas de uvas. Primeira coisa que nós aprendemos: se nós não tirarmos essas atitudes de Satanás que atingem a nossa vida, o que vai acontecer é altamente danosa para a nossa vida espiritual. Hoje o nosso culto é um culto de ensinamento. E pode nos levar o quê? Impedir o nosso crescimento, porque lá em João 15 diz o quê? João 15 diz que quem é o avicticultor? É quem? É Deus. É o responsável. Então aqui diz assim, olha, pode causar uma esterilidade espiritual. Não é verdade? Queridos, quando nós aprendemos e começamos a enxergar essas ações satânicas e que pertencem ao velho homem na nossa vida, começamos a fazer um conserto. Hoje Deus vai falar muito conosco para que a gente faça um conserto.
Em João 15 a palavra diz que Deus é o que é o dono das uvas. E Ele faz uma poda na hora que Ele quer. E nós aprendemos isso aqui. As daninhas ou as raposinhas são o quê? São pecados ou pequenos problemas que impedem o nosso crescimento espiritual. São aqueles pecados que nós não consideramos pecados. São coisas sutis que se tornam práticas mortais na nossa vida e que nós não tomamos uma atitude diante de Deus. Que são o quê? Maus hábitos. Por isso que nós regredimos. Vamos conhecer? Talvez algum deles se encaixa na nossa vida. A primeira é a inveja. O que é a inveja? É um espírito maligno que age na vida das pessoas e age também na vida de um cristão. Teve um rei que teve inveja, porque o outro tinha o quê? Uma vinha. Como é que chamava esse rei? Acabe. Inveja. E a inveja causa morte. Então a inveja é algo que a gente quer para nós, mas que o próximo que tem. A inveja vem junto com a cobiça, que é um desejo ansioso de ter coisas ou parecidas, ou para que as pessoas sejam maiores do que as outras. A outra é o desgosto, falta de prazer, porque se a pessoa tem inveja e se o irmão tem um carro 0 km e eu começo a me invejar, o que vai acontecer? Começa a acontecer coisas em nossa vida. Falta de prazer nas coisas de Deus, repulsa, mágoa, rancor, ódio, antipatia. Tudo isso está ligado à cobiça, quando nós desejamos algo que não é nosso. E o que nós falamos? Olha a expressão: eu não estou satisfeito. Lembra do Salmo 73? O Asaf olhou para o Salmo 73 e ele disse que os ímpios tinham todas aquelas coisas e ele, porém, estava passando uma necessidade. E parecia que Deus não estava ouvindo ele. E aí ele começou a clamar. Mas e o Salmo 37? O que o Salmo 37 fala? Entrega o seu caminho ao Senhor e Ele mais o fará. Primeira coisa que a gente tem que aprender: se Deus deu, é porque o próximo naquele momento precisava. Então a cobiça, a inveja. Outra raposinha que é para nós tirarmos do nosso meio é que a Bíblia, né? Aqui a palavra está dizendo que é o remédio contra a inveja. O que fala aí em Tiago 3,16? Onde há inveja, há divisão e o quê? Confusão. Se eu tenho inveja da Grace, que está aqui tocando, e eu quero tocar igual ela, se eu começo a ter inveja, o que vai acontecer? Vai acontecer a divisão, a confusão. 1 Coríntios 3, verso, lá diz que é coisas carnais, pertence não ao reino de Deus, pertence à nossa velha natureza, que nós temos que tirar. Por isso que Deus falou muito ao meu coração, porque a igreja precisa aprender de Jesus. Jesus não falou? Aprendei de mim. E como que a gente aprende de Jesus? Comunhão, santificação, seguindo a paz com todos. O antídoto contra a inveja é o quê? Contentamento. Hebreus 13:5 diz o quê? Tornar-se contente, alegre, feliz, com prazer. Comprei um Fusquinha. Aí o Elias tem uma BMW. Aí ele, quando eu chego com o meu Fusquinha, ele me abraça e fala: quero dar uma volta porque eu estou feliz com você.
mas ele tem uma BMW, ele chega perto de mim e diz assim: mas você comprou um Fusquinha? Misericórdia, irmão. Irmão, você tem que estar feliz com o que o próximo adquiriu. Você tem que estar alegre. No livro de Deuteronômio diz que o segredo para que não haja pobre entre o povo de Deus é o quê? Repartir, contribuir. Gálatas 5:24 fala que é a gente optar pelo fruto. Está vendo a diferença? Então nós estamos aprendendo aqui hoje. Inveja vem de Satanás. Aonde que aconteceu a primeira inveja? No céu. Porque ele almejou ser melhor do que Deus. A segunda raposinha é a murmuração. Quantas vezes a gente murmura? O povo de Israel foi tirado do Egito. E o que aconteceu com eles? Eles começaram a se queixar, a murmurar. O Moisés nos tirou lá do Egito. Lá estava muito bom. A gente era escravo, mas lá eu tinha comida boa. Lá tinha pães. Trouxe-nos para o deserto. Para quê? Para nos matar. E o que Deus fez? Por misericórdia de Moisés, Deus levou o maná, o pão do céu. E hoje, para nós que somos igreja, para essa mulher que nós lemos em Cantares, nós temos o pão do céu. Você não precisa murmurar. Sabe por quê? Que quando nós murmuramos, nós ficamos no deserto 40 anos. O que nós precisamos aprender, queridos, é parar de murmurar. Tirar essa raposinha da nossa vida. O que a Bíblia diz a respeito disso? Em Êxodo 16 fala que o povo estava no deserto. É se mostrar grato. O Salmo 71, verso 20 e 23 diz que nós somos gratos em tudo. 1 Tessalonicenses 5:18 fala que a gente tem que reconhecer a soberania de Deus e depender completamente dele. Tem uma passagem que eu li essa semana aqui na Palavra de Deus, na oração da manhã, que foi cobrado imposto de Jesus, e Jesus disse para Pedro: vai lá, pega um anzol e joga, e pesque um peixe. E Pedro, ele era acostumado a pescar com redes e não com anzol. O que ele fez? Ele obedeceu. Dependência total de Deus. Quando ele abriu a boca do peixe, a moeda estava lá. O que nós temos que aprender, queridos, é ser gratos com Deus por tudo. É a segunda raposinha que nós temos que arrancar da nossa vida. Causa um dano que você não imagina. Faça com que você não consiga crescer. Mas da medida que você consegue se colocar na presença de Deus e crescer na estatura de Cristo, tanto faz eu estar pregando aqui, ou o pastor Joel, ou o pastor Elton, não interessa quem seja, ou o Ederson. O importante é que a palavra de Deus, que é a verdade, o que ela diz que ela é a verdade, não interessa quem seja, interessa é que todos vão crescer na mesma estatura. O que Deus está falando para nós, tirar de vocês as murmurações, porque eu tenho feito. Terceiro é fofoca. O que é fofoca? Bisbioletar, promover mexerico, divulgar informações sobre alguém sem a devida autorização, com o objetivo de maldizer, criticar ou expor, intriga, divulgar um segredo com o final de mal, conquistar ou mal querer. A gente ouve falar algo de alguém, nós já vamos logo fazendo o quê? Transmitindo o recado. Fofoca. Fizeram isso contra Moisés. E o que aconteceu com a irmã de Moisés? Ficou leprosa. E aí o que aconteceu com ela? Foi colocada fora do
arraial, fora da comunhão com o povo. É um perigo a fofoca. O que significa que nós temos que tirar do nosso meio a compartilhoca. Eu quero compartilhar uma fofoca. Compartilhoca. E destrói vidas. É um comentário sem intenção. Eu vou te comentar só sem intenção. Mas a gente acaba sendo desleal. Temos que pesar tudo diante da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz sobre isso. Deus reprova o mexerico. Em Levítico 19, do versículo 16 ao 18, fala que Deus condena. Em Provérbios 11:13 fala que Deus anula. Eu não vou ler porque no nosso tempo não dá. Mas eu quero que você... Vou colocar lá no nosso Facebook, você entre lá e estude isso. Qual que é o antídoto? Falar com retidão o que é necessário. O que é falar com retidão? Jesus sempre falava assim, em verdade e em verdade. Quando o homem chegou perto dele e perguntou para ele, o imperador que estava sendo nomeado, perguntou: tu és o rei dos judeus? O que Jesus disse? Jesus disse: tu dizes. Querido, o que nós aprendemos aqui, fale somente a verdade. Compartilhe com retidão. Se é uma fofoca, arranque e jogue fora, para que a sua vida cresça no reino de Deus, para que Deus possa te usar poderosamente, para que você possa se tornar um soldado de Cristo. Então tire do vosso meio tudo aquilo que parece, mas não é. Mas eu gosto de fofocar. 3 pessoas foram pescar, 3 irmãos de uma igreja. E quando eles estavam na beira do rio, um disse para o outro: qual o seu maior defeito? Ele disse: eu não posso ver uma mulher de rabo de saia curta que eu estou olhando. Aí o outro perguntou: fala qual o seu problema? Aí ele disse: eu tenho orado muito e pedido a Deus porque eu gosto de um golinho. Aí ficaram perguntando pro outro irmão: fala aí, irmão, qual que é o seu? Eu falei: não, o meu eu não vou falar não. Cutucou ele várias vezes, durante dias eles ficaram perguntando para ele: fala para nós qual que é o... para que a gente possa orar, irmão. Já que vocês estão insistindo muito, eu vou dizer, eu sou fofoqueiro. Imagina como é que foi quando chegou na igreja. Mata, a fofoca destrói. O outro é o orgulho. O orgulho é um sentimento ou pensamento elevado de si mesmo. Quem fez isso? Satanás se elevou em seu orgulho. E quando a palavra de Deus diz que Jesus se humilhou, se esvaziou de si mesmo, se habitou entre os homens, a palavra diz que ele não reivindicou seu Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Ele veio na contramão das coisas de Satanás. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. E como que ele desfaz as obras de Satanás? Presta atenção aqui. Isso aqui é Jesus. A palavra diz que ele é a água da vida. Então, se você tomar a água da vida, você vai ter o quê? Jesus. E se Jesus está dentro de você, ele vai fazer uma mudança. Ele vai te sarar. E junto com o orgulho vem a soberba, vem a autossuficiência, vem a obstinação, vem a jactância, ou seja, a arrogância de se achar o melhor.
E quando nós somos chamados para o ministério, o que significa a palavra ministério? Grace. Luciana. Pastor Elton. O que é um ministério? Servir. Só isso. Aí Jesus saiu do céu, ficou 9 meses dentro de uma mulher. Depois ele ficou do 0 aos 30 anos obediente aos pais. Depois ele foi servir como sacerdote. E qual foi uma das funções que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Não é o contrário? Ele poderia ter batido no peito e falar: eu sou o Senhor. Mas ele fez o contrário. Ele ensinou para que a gente seja servo. O orgulho. Tira de você, irmão. Tira isso da sua vida. Porque sem Jesus nós não conquistamos nada. Mas em Jesus nós somos mais que vencedor. O orgulhoso, ele acha, ele lê aquele versículo, posso todas as coisas, ele lê assim: eu posso todas as coisas no meu amor próprio, no meu dinheiro, no meu braço. Mas aquele que é nascido de novo, a palavra de Deus diz que ele vai aonde? Ele vai buscar no Senhor. O antídoto é o quê? Humildade. Felizes os humildes de espírito. É se humilhar. Lembra do Naamã? Chegou lá altivo, diante da casa do Eliseu. Aí quando ele chegou e bateu de frente, o Eliseu nem lá fora foi receber ele. O cara era general. O Eliseu mandou um recado para ele: vai lá e lava no rio, lá no Rio Jordão. Ele, com aquela arrogância toda, falou: eu ir lá no Rio Jordão? Mas de repente ele ouviu a voz de alguém: vai lá, faça isso. Ouça, meu irmão, ouça a voz de alguém. E esse alguém é o Espírito Santo que está falando com você hoje. Olha, seja humilde, desça. Jeremias 18 fala: vai lá, desce a casa do olheiro. Eu quero descer a casa do olheiro. Até o quê? O meu rosto tocar o chão. Significa que quando a gente toca o chão, a gente fica igual pó. O antídoto é mostrar que nós temos Jesus Cristo e que Ele está em nós, e nós possamos dizer como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O quinto é a mentira. O que é a mentira? É tudo aquilo que se opõe à verdade. E o que é a verdade? É tudo aquilo que vem do céu. João 8,44 fala sobre isso. A mentira inclui muitas coisas como falsidade, enganar as pessoas. E na mentira está o engano, a ilusão, tá vendo? Eu posso dar uma mentirinha a meu favor. Posso? A Bíblia diz que se eu mentir, uma meia verdade é mentira. Como meu pai fala, né, meu pai? Se não tiver, sem sombra de dúvidas, a verdade que é a verdade, eu quero te dizer algo. Satanás pegou Jesus Cristo, lá em Mateus 4, e recitou a palavra de Deus. Era uma verdade ou era uma mentira? Na boca de Satanás era uma mentira. Mas quando Jesus recitou para ele a outra verdade, ele falava dele mesmo, porque ele é a verdade. Porque a verdade é que santifica. Que nós temos que aprender, irmãos. E olha, existem consequências para o pecado. Ficarão de fora. Apocalipse fala assim: ficarão de fora os mentirosos. Significa que se tocar a trombeta agora, ou se Deus resolver tirar a vida
qualquer um de nós, estivermos vivendo na mentira, estamos fora. Então, é uma das raposinhas que nós vamos jogar fora. Não quero isso para minha vida. Faça isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala que a mentira pode se tornar um estilo de vida. O antídoto é amar a verdade. A verdade, com a verdade a gente confronta a mentira. Nós podemos, querido, e temos que colocar na nossa vida, tirar aquela roupagem velha do velho homem e jogar fora. Não é de vez em quando nós pegarmos aquela roupa velha e vestir ela de novo, não. Nós somos, quando nós aceitamos a Jesus e como nós batizamos e confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o que a palavra de Deus diz? Diz que trocou a nossa roupa. A mentira não faz parte da natureza de Deus. Não, e não, e não. Efésios 4:25 diz que é para nós amarmos a verdade. Jesus disse que para nós lermos e examinarmos a verdade, porque nelas testificam dele. Vamos tirar a mentira da nossa vida, vamos jogá-la fora, vamos falar a verdade. A outra que acontece a todo minuto. Fim de semana eu fui para a casa da Lúcia e nós falamos muito sobre isso. A ira. A palavra diz que nós podemos irar? Temos o direito de irar, mas nós podemos deixar ela se transformar em pecado? Não. Então olha aqui, o que é uma ira? É uma explosão visível. Jesus irou? Lá em João 3, quando ele chegou e viu o templo, aquela bagunça que ele fez, ele expulsou os vendilhões. Depois ele saiu naturalmente. Ele não ficou voltando aquele, sabe? Ficou lembrando aquelas coisas ruins. A ira é assim, queridos. Temos que nos colocarmos na presença de Deus e tirar de nós essas coisas. A ira vem com a cólera, sentimento violento e de indignação. Mas isso não pode acontecer comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Se buscarmos o reino de Deus, Ele vai mudar a nossa vida por completamente. Nós não temos que escolher. Nem temos que debater. A palavra diz que quando nos tornamos calados, nos tornamos o quê? Sábios. Queremos, quanto mais, querido, quanto mais a gente coloca a ira no nosso coração, mais se aduba o quê? As coisas do mal. É isso que Deus está falando para mim e para você. O antídoto é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Vamos fazer uma ministração aqui para você entender. Quando a gente está indo dentro de um automóvel. Lá na frente tem um sinal. Tem um radar te avisando que é ali. Tem um avanço de sinal. Se você está indo e ele amarelou, o que você faz? Você para ou passa? Você vai diminuindo, como diz o pastor, até chegar onde está o farol. Por que não fazemos isso com o nosso domínio próprio? É um volume de um rádio. Imagina. Na hora da ira, ao invés de aumentarmos o volume do nosso domínio próprio, o que a gente faz? Aumenta o da ira. Em vez de a gente abaixar o da ira e aumentar o domínio próprio, para que a gente alcance a vida eterna. Por que muitas das vezes os irmãos não conseguem ter comunhão? E Satanás aplaude. Por causa da ira. Por que tem
muitas famílias destruídas? Por causa da ira. Por que há muitas mortes? Por causa da ira. A sétima, concupiscência. O que é uma concupiscência? É um desejo desordenado, sem controle por alguma coisa. Comida, sexo, prazer, concupiscência. Não consigo, pastor. Não consigo parar de beber. Não consigo. Não consigo de entrar na internet, parar de entrar na internet. O que a Bíblia diz? Procede do mundo. E o que está no mundo é o quem que está lá no mundo? O mundo jaz no maligno. Quem que é o príncipe desse mundo? Satanás. Quando nós agimos assim, com esses desejos descontrolados, sabe o que acontece? Quem torna o nosso pai é Satanás. Deus está interessado, querido, com o seu coração. Jesus disse que mal é o que sai do coração, não é o que entra pela boca. O antídoto, olha aí de novo, domínio próprio. Isaías 50, verso 6 diz que arrastaram o nosso mestre pela barba. O que Jesus fez? Quando ele chegou diante do sinédrio, bateram nele, esbofetearam ele. E o que ele disse? Por que me batem? Eu estava todos os dias com vocês. Ele irou? Não. Temos que aprender, irmãos, a ter o domínio próprio. Viver isso na nossa vida. Oitavo, ociosidade. Ficar desocupado, acomodado. Não produzir, principalmente na nossa família. Quantos aqui fazem culto familiar? Levanta a mão. Pelo menos uma vez por semana. Senta com o esposo, com o filho. Levanta a mão quem faz. Senta lá e lê a palavra de Deus e canta um cântico e fala: Senhor, esse é o nosso momento. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente tem algo na nossa casa que chama TV. Você dá mais importância para ela do que para o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho ido nos lares, fazer culto nos lares, eu tenho visto como as pessoas têm crescido. E os lares que não têm, as pessoas param. Então o que nós aprendemos aqui? Olha, a Bíblia diz: a preguiça atrai a ruína. Antídoto: disposição. Vamos ter essa disposição? Vamos buscar ela? Vamos aprender com Jesus? Jesus não ficava parado. Em todos os minutos Jesus estava ali, ó. O nono, a indiferença. Isso acontece muito, até entre nós. Aí eu não gosto do Elias. Ele é muito aborrecido. Então para mim tanto faz se ele está na igreja ou não. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse assim: amai-vos, amai-vos, se vocês quiserem. Foi assim? Não, ele disse assim: amai-vos uns aos outros. O que fala em 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Agora, nós temos que dar a nossa vida pelos nossos. Mas eu escolho dar só para a Leila, porque a Leila é muito legalzinha comigo. Foi isso que ele falou? Ele disse para nós não fazermos acepção de pessoas. É igual. É igual, querido. Tratar pessoas com indiferença. O que nós temos que fazer? Passar a fazer as coisas com compromisso e com dedicação.
começar a trabalhar. Eu sonho com uma igreja, eu vou dizer para você, onde as pessoas vão querer vir cantar aqui, com voz de taquara rachada ou não, vão cantar, tocando direitinho, bonitinho ou não, vão estar aqui, vão estar pregando aqui, eu sentado aí e tendo o prazer de receber. Porque a palavra diz que todos têm que crescer. Não somos irmãos? A palavra diz que nós temos que ser iguais. Quando manifesta um espírito maligno, não esperar fazer o concurso para poder ver quem vai, não. E todo mundo em cima falar, sai no nome de Jesus. É uma igreja viva, ativa. Quando tiver alguém doente, chegar e tocar e falar, vai embora a doença, e a pessoa ficar curada. Mas se tivermos com essas daninhas na nossa vida, irmão, como é que nós vamos fazer? Jesus disse que era para nós crescermos nele. Se levante. A 10ª é a amizade com o mundo. Termos uma amizade com as coisas lá de fora. Você é separado. A palavra santo diz que é separado. Hoje eu estou aqui na igreja, eu cantei aquela música ali, sonda-me e usa-me. Aí eu chego lá em casa e eu começo a cantar aquela outra música. Fala uma música aí. Não, fala não. Misericórdia. Não é? Porque se eu for pedir para falar, vamos falar mesmo. Está errado, irmão. Você tem que falar é a canção do Senhor. Você tem que almejar a canção do Senhor. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Antídoto: amar a Deus com todo o comprometimento. Amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Aí você fica livre do mundo. Jesus fez uma oração assim, que se eu estivesse perto dele aquele dia, eu ia dar nele um beliscão e falar, não, Jesus, muda a oração aí. Eu ia falar com ele. Porque ele orou assim, Pai, eu peço que o Senhor guarde eles, que o Senhor livre eles do mal. Não foi isso que ele falou? Mas não tira eles do mundo não. Eu ia falar, não, Senhor, tira sim, nos leva embora. Não é verdade? Por que ele deixou você aqui? Para você fazer o trabalho que os anjos querem fazer. Para você entrar nas casas como nós temos ido. E quando nós chegarmos naquele lugar onde tinha o mal, a gente chegar e a presença de Deus entrar. Para você fazer a diferença. Mas por quê? Porque somos inimigos do mundo. A incredulidade. Eu confio. Eu estou igual o Tomé. Só na hora que acontecer. Essa semana nós passamos uma semana muito atribulada. Eu até compartilhei com os irmãos da oração da manhã. Que nunca aconteceu comigo o que aconteceu essa semana. Fiquei sem nenhum tostão no bolso. E dei glória a Deus. Não foi, pastor Joel? E nós oramos. E eu falei com Deus. Sabe o que ele falou comigo? Te dou na hora certa. Para aquilo que você precisa na hora certa. Queridos, é a fé. A fé que move as montanhas. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Quando Jesus chegava no lugar, ele perguntava o quê? Você crê? Você crê, Diana? Tem certeza? Sabe por quê? O antídoto é a confiança. Porque eu sei que o meu Deus é soberano. Porque eu sei
que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu sei que Ele pagou um alto preço por nós. Porque eu sei que Ele está à nossa frente. Porque eu sei que Ele é o Redentor. Então vamos tirar essa incredulidade do nosso meio. A Bíblia falou, está falado, e ela não vai mudar. É palavra do Rei, dos Reis. A outra, falta de perdão. Certa ocasião, eu estava ministrando uma escola chamada de líderes, e no dia que foi a ministração do perdão, eu estudava em casa no período da tarde para ministrar à noite. Eu parei de trabalhar, peguei a apostila e li, falei, isso eu já estou careca de saber, não vou estudar não. Pus lá a apostila e quando foi de noite, quando eu cheguei na escola, eu tinha uns 80 alunos. O Marcos lembra disso, não lembra, Marcos? De repente nós fomos ministrando, eu fui ministrando. De repente alguém falou assim, a Cláudia falou assim, tem alguém que está passando mal. Não foi, Marcos? E o problema era o quê? Falta de perdão. Quando nós não perdoamos, quem entra? O mal. E habita, aloja. E a falta de perdão traz o quê? Rancor. E eu quero orar por você que estiver assim nessa noite. Eu estou com o coração com rancor, com ressentimento. Mas eu não consigo perdoar a Leila. A Leila pisou na bola comigo. Não vou perdoar ela nunca. A Bíblia diz que nós temos que tirar. Jesus disse que é para a gente perdoar 7 vezes. Foi? Vezes 7. Tenta. Dá 490. É muita coisa. Você consegue? Consegue? Fez um silêncio, Senhor. O Espírito Santo fez um silêncio. Sabe por quê? Porque eles ainda não descobriram que a palavra do Senhor diz assim: o que habita em mim é mais forte do que está no mundo. Lá em 2 Coríntios fala que nós somos o quê? Vasos de barro que contém o quê? O maior tesouro. Então quem faz essa mudança? Raiz de amargura. Nós temos que perdoar. E o que é o perdão? O perdão é eu chegar bem com a Elias. Ele me magoou. Eu tô com uma ferida que tá assim. Só de olhar para ele eu tenho raiva. É fazer assim. Tô com raiva de você por isso. Mas eu te perdoo. Todas as barreiras acabam. Sabe por quê? Porque o amor supera todas as coisas. Então vamos tirar do nosso meio a falta de perdão. Amém? E eu quero orar por você nessa noite. Como é que está a sua vida em relação a essas raposinhas? Eu quero que as meninas venham aqui e nós vamos cantar um cântico. E eu quero orar por você.